Pronto, pessoal, eu vou aqui estar resolvendo as questões que nós vimos na revisão, tá? Na revisão para a avaliação de recuperação. Então, essa primeira questão aqui nós temos que descobrir quanto é que mede cada... na realidade, só precisamos descobrir as medidas da parte da frente dos terrenos, do terreno para a rua B. Que nesse caso aqui nós temos o que seria aqui os terrenos, né? Nós temos esse terreno, essa parte do terreno que é considerada a frente, essa aqui também, essa e essa aqui. Vou chamar essa aqui de A, essa de B, essa de C e essa aqui de D. Ele quer que a gente calcule as medidas de cada parte. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos aqui usar a ideia de proporção, né, pessoal? Você tem aqui o teorema de Tales, tá bom? Depois vocês vão vendo aí os capítulos que foram direcionados para vocês estudarem e vão vendo os temas. Esse aqui é uma questão que envolve o teorema de Tales, porque nós temos aqui o que seriam as retas paralelas e que seriam as dimensões dos terrenos, e nós temos as duas ruas que seriam as transversais, né? Então essa é a ideia do teorema de Tales. Então nós podemos resolver isso da seguinte maneira. Nós temos a soma das frentes dos terrenos, que vai dar exatamente os 150 metros, e temos as medidas são proporcionais, né? É a ideia do teorema de Tales, é de que os segmentos formados nas transversais são proporcionais, ou seja, eles têm uma razão de semelhança. Sendo assim, podemos então dizer que essas razões são iguais a um valor K, que vai ser a razão de semelhança. Então, tudo que você tem que fazer é o seguinte. Eu vou usar aqui a segunda propriedade das proporções, depois vocês vão estudar isso, que diz o seguinte, que a soma dos antecedentes das razões, a soma dos antecedentes dividido pela soma dos consequentes das razões, isso vai ser igual a constante, ou a razão de semelhança, né? A constante de proporcionalidade ou a razão de semelhança no caso aqui. Então você substitua, porque isso aqui equivale a 150, é dado ali na equação, então nós temos dado no sistema, aliás, 150 para 40 por 60 por 100, né? Então nós temos que a razão de semelhança, ou K, é 1,5. Sendo assim, para a gente descobrir os valores de cada um, por exemplo, nós temos que o valor de A dividido por 30, isso tem que ser igual a constante. Ou seja, A dividido por 30 tem que ser 1,5. Então, o A equivale a você fazer 1,5 vezes 30. Então nós temos que a medida A, por exemplo, vale 45 metros. Ok? Então você já viu que dessa maneira de fazer é só a gente multiplicar a medida do terreno do que seria da parte de trás da rua A pelo valor de 1,5, que é a constante de proporcionalidade que a gente achou aqui, que é o K. Tá? Sendo assim, nós vamos ter todos os valores. Por exemplo, B está para 10 e isso aqui também vai ter que ser igual
a constante. Então já posso fazer direto. P seria o resultado de 1,5 vezes 10. Que nos daria B igual a 15 metros. Temos também que C sobre 20 também tem que dar o valor de K, que nos dá então que C seria o resultado de 1,5 vezes 20. Que vai nos dar que C vale 30 metros. Bom, por fim, nós temos D. O valor D que eu vou fazer aqui em cima, por conta do espaço aqui, pessoal. Ó. Nós temos que D também dividido por 40 tem que ser igual ao valor K. Então é só a gente multiplicar. Então D é igual a 1,5, que é o valor do K, vezes 40, que nos dá D sendo 60 metros. Pronto, estão aí as medidas que ele pediu, tá? Ok? Temos, só dar uma destacada aqui para vocês, temos que a medida de D aqui foi 60 metros. C, 30 metros. B, 15 metros. E A, 45 metros. Muito bem, vamos para a próxima questão. Próxima questão, ainda continuamos com o teorema de Tales. Você observa retas paralelas e duas transversais, né? Bom, nesse caso aqui a gente observa que as transversais elas se encontram em um ponto comum aqui. E o que você tem que prestar atenção nesse caso aqui é qual segmento você relaciona com o seu correspondente. Então tem que ter cuidado só nesse caso. Uma vez observando esse detalhe, você tem então que vamos nas mesmas cores, ó. Que 5 vai estar para x mais 2. Lembrando que o teorema de Tales trabalha com proporção, né? Que é a igualdade entre duas razões, que é o que eu estou fazendo agora. Ó. 4 que está para x menos 2. Nesse caso aqui nós vamos trabalhar com a propriedade distributiva, porque nós vamos ter que multiplicar os meios pelos extremos. Deixa eu só observar, deixa eu só prestar atenção, colocar aqui no caso os sinais que eu troquei. Então nós temos x menos 2 aqui, e aqui nós temos x mais 2. Muito bem. Vamos multiplicar meios por extremos. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos ficar então com 5x mais 10, que é igual a 4x menos 8. Organizando essa equaçãozinha, nós temos então que 5x vai menos 4x, né? 4x está no segundo membro, veio para o primeiro membro, né? E o 10 foi para o segundo membro.
Aqui teve um erro no sinal. Deixa eu consertar o sinal aqui, pessoal. Nós vamos ter x mais 2 aqui. O 4 que multiplica 5 que está para x mais 2 e 4 que está para x menos 2. Agora sim. Corrigindo o sinalzinho aqui, senão vai dar errado. 5x menos 10. E do outro lado nós temos 4x mais 8. Muito bem. Então, nós vamos ter no final 5x menos 4x sobra x. E 8 mais 10 ali, que é 18. Muito bem. Ele quer que a gente calcule a raiz quadrada, né, de x. Isso aqui é o que ele quer que a gente calcule. Então, como x é 18, fazer a raiz quadrada de x é a gente fazer a raiz quadrada de 18. 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2. Bom, aqui a gente extrai a raiz, ficamos com a resposta sendo 3 raiz de 2. Muito bem. Próxima questão. Questão de semelhança de triângulos, tá bom, pessoal? Bom, aqui nós observamos 3 triângulos nessa figura. E quando eu trabalho com semelhança de triângulos, o meu objetivo é comparar os triângulos, né? Primeiro eu tenho que determinar quais são os triângulos que são semelhantes. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com 2 triângulos. Vou trabalhar com um triângulo ABC, que é o triângulo maior. E vou trabalhar com um triângulo. Vou colocar aqui um vértice. Vou colocar aqui o vértice D. E vou trabalhar com o triângulo ADC na mesma posição que o triângulo ABC. Muito bem. E aqui vamos colocar os elementos, né? Nós temos o ângulo alfa aqui do vértice B. Temos o vértice A. Temos o vértice C. Se você observar direitinho, a medida de A até B, que seria essa medida aqui, né? Essa medida completa, ela vale 4 mais x, tá bom? Temos esse pedacinho aqui que vale 4. Temos esse pedaço aqui que vale x. Por isso 4 mais x. E temos a medida de A até 6 que vale 10. Até C que vale 10. Já no caso do triângulo pequeno, quando a gente organiza, nós temos que o vértice D ficou aqui embaixo. O vértice A continua aqui. E aqui no lugar do vértice C, nós temos, então, o ângulo alfa. A medida de AD nós temos que vale 4. E assim, né, nós não temos a medida de C até D. Mas nós não precisamos dela, né, porque já dá para a gente encontrar aqui a razão de semelhança entre eles. Por quê? Vamos lá. Primeiro vamos mostrar que eles são semelhantes, né? Nós temos o ângulo A, que é comum aos dois triângulos. O ângulo A comum
E temos também o ângulo alfa, que é o mesmo para os dois triângulos. Então aqui nós temos o caso ângulo-ângulo, tá? Então, pelo caso ângulo-ângulo, nós temos o triângulo ABC, semelhante ao triângulo ACD. Bom, baseado nisso, então, nós podemos já encontrar a razão de semelhança. Podemos, então, dizer que a razão de semelhança vai ser... Nesse caso aqui, eu vou tomar do menor para o maior, tá? Vai ser do segmento AD para o segmento AC, que é de 4 para 10. Mas, simplificando isso por 2, nós temos 2 quintos. Simplificando por 2 de novo, nós temos 1 e 2,5, né? Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar então 2 quintos. Muito bem, como ele quer que a gente determine a medida do lado AB, do triângulo ABC, né? É isso que ele quer que a gente calcule. Nós vamos dizer o seguinte, que a medida de AC está para a medida de AB, e isso tem que ser igual ao K, né? Ou seja, AC é 4 mais X dividido por AB. Espera aí que eu errei aqui. AC é 10, né? Vou colocar aqui de novo. Vamos colocar AD. AD para B, né? Isso tomando do menor para o maior. Então, AD vale 4. Não, temos que fazer AC mesmo. Primeiro eu tenho que descobrir aqui a medida do lado correspondente, né? Então, AC, no caso, no pequeno, é uma medida que eu não sei quanto é ainda, que eu vou chamar de Y. Mas eu sei quanto vale AB no grande, né? Que vai ser 4 mais X. E que isso vai ser igual a 2 para 5, né? Então nós temos que 8 mais 2x vai ser igual a 5y. Pronto, pessoal, nessa terceira questão aqui, você observa que nós temos 3 triângulos, né? Ele quer que a gente calcule a medida do triângulo do lado AB. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar desses triângulos quais são os semelhantes. Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o triângulo maior, o triângulo ABC, com destacando aqui o ângulo do vértice A, tá? Nós temos também aqui já do próprio triângulo ABC esse ângulo alfa.
Agora vou colocar um vértice aqui, ó, ponto D. Nós vamos pegar o triângulo pequenininho ADC na mesma posição desse grande. Vamos determinar aqui os elementos e eu coloquei ele numa posição que os vértices vão ficar nessa configuração aqui, para que fiquem os elementos que eu estou querendo fazer a correspondência. Por exemplo, o ângulo A nos dois triângulos aqui. E se você observar na posição que eu coloquei aqui, um minutinho só aqui, que nesse caso o ângulo C continua aqui em cima e o D fica aqui embaixo, né? Então veja aí, é só você imaginar como foi que eu fiz a posição, apenas rotacionei, de maneira que nós vamos ficar com os ângulos correspondentes, um par de ângulos correspondentes, né? Nós temos aqui o ângulo do vértice A, que é comum e congruente, o ângulo do vértice B, que mede alfa, e o ângulo do vértice C, que também mede alfa. Ou seja, nós temos ângulo A congruente a um ângulo A, que são ângulos, é um ângulo comum, né? É o mesmo ângulo. E temos o ângulo alfa congruente ao ângulo alfa. São ângulos correspondentes, portanto também são congruentes. Então, dessa maneira nós temos que os triângulos ABC e ACD são congruentes. Pelo caso ângulo-ângulo. Pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes nesse caso. Bom, se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança, que é o que a gente vai encontrar agora. Então, eu consigo encontrar a razão de semelhança e eu vou fazer do menor para o maior, fazendo o seguinte. Eu tenho aqui que a medida AD vai estar para a medida AC do triângulo maior. Vamos colocar aqui essas medidas. Por exemplo, a medida AD do triângulo menor vale 4. No triângulo AC, essa medida é 10. Nós temos a medida AB, que é o que a gente quer encontrar. A medida AB do triângulo, né? Essa medida aqui. É isso que a gente quer encontrar. A medida B no triângulo maior, ela mede 4 mais x. Por quê? Se você analisar direitinho, você tem a medida que vai de A até D e tem a medida que vai de D até B, que forma exatamente a medida AB, que dá exatamente essa medida 4 mais x. Ok? Nós temos 4 aqui e x aqui, 4 mais x. Bom, então fica assim. Para encontrar a razão, a medida de AD que vale 4, a medida de AC que vale 10, fazendo a razão do menor para o maior, a gente pode simplificar isso aqui, vai ficar então, simplificando por 2, nós vamos ficar com 2 quintos. Podemos então dizer que a razão de semelhança é de 2 para 5. Calculando agora a medida do lado AB, que é o que nos importa, então se eu fizer a medida AB, nesse caso não AB, mas sim o seu correspondente no menor, que vai ser AC, para AB, nós vamos ter então só um detalhe, né, que a medida AC continua sendo 10 aqui no pequeno também. Então nós temos 10 para AB, que vai ser exatamente 4 mais x. Deixa eu escrever isso aqui de uma maneira mais... Nós temos então que isso aqui será igual a K, né? Então nós temos que isso vai ser igual a 2 quintos. Bom, muito bem.
multiplica cruzando, vamos ter que x mais 8 eu ainda posso até simplificar, né? Eu vou simplificar antes aqui. Simplificando, nós temos 10 e o 2 aqui vai ficar 1 e aqui ficou 5. Então nós temos x mais 4 que vai ser igual a 25. Nesse caso, x seria 25, você tirando 4, x seria 21. Ou mais, na realidade, a questão acaba aqui, né? Eu precisava da medida AB. A medida AB é exatamente x mais 4 ou 4 mais x. Então, aqui está a resposta. 25. Pessoal, na quarta questão nós temos novamente semelhança de triângulos, né? Temos aqui um triângulo retângulo, pelo que informa a questão. Então nós temos que nesse caso esse ângulo aqui é reto, né? E nós temos retângulos, né, que estão representados no interior desse triângulo retângulo que possuem as mesmas medidas e dimensões. Então isso aqui tudo são triângulos. São retângulos e nós temos por consequência aqui alguns triângulos retângulos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um outro triângulo retângulo. Aqui eu tenho um outro triângulo retângulo também. Para que fique mais fácil de ver esses triângulos, eu vou colocar aqui alguns vértices, né? Por exemplo, o vértice A, o vértice B. Aqui nós temos o vértice C, o vértice D, né? O vértice E. Aqui embaixo nós temos o vértice F. Aqui nós vamos ter o G, o H, né? E aqui nós vamos ter o vértice I. Muito bem. Então, o que ele quer que a gente calcule é esse valor aqui embaixo, que é o valor da base, né? Muito bem. Agora, se você observar, essa base é o lado, o cateto maior do triângulo retângulo grande, né? Que tem aos lados AD, AF, né? E DF. Muito bem. Então temos que descobrir quanto é que vale essa medida. Para isso, obviamente, nós precisamos descobrir a medida desse valor de x aqui embaixo. Bom, importante agora é resolver quais são os triângulos que nós vamos usar. Isso dá para resolver de mais de uma maneira. Vou resolver da seguinte maneira aqui. Nós temos que... Vou pegar dois triângulos em que eu possa utilizar do mesmo vértice A, sendo um vértice comum. Nesse caso são os triângulos ABI, que é esse pequeno, e o triângulo ACG. Nesses dois triângulos aqui, o que é que a gente observa? O que é que nós observamos? Nós observamos que nós temos um ângulo A comum. Portanto, um primeiro par de ângulos congruentes. E temos, por exemplo, os ângulos do vértice G e I medindo 90 graus. Então, nós temos dois pares de ângulos congruentes
Isso aqui já é o suficiente para determinar que esses dois triângulos eles são semelhantes, tá certo? Bom, uma vez determinada a semelhança, vamos descobrir a razão de semelhança. Vou descobrir a razão de semelhança fazendo o seguinte, que a medida de B até I, estou fazendo do menor para o maior, tá? Está para a medida de G até C ou de C até G. Isso é a mesma coisa que você fazer 6, que está para 16. Isso dá para a gente simplificar, simplificando por 2. Nós temos então, até mesmo por 2, né? Nós temos 3 oitavos, né? Então, está aí a razão. Do menor para o maior, a razão é de 3 para 8. Muito bem. Como eu preciso descobrir a medida de x, que é a mesma coisa que aí, então nós vamos fazer a seguinte proporção. Vamos dizer que do menor para o maior, né, seguindo a ordem da razão, aí está para a g. E isso tem que ser igual ao valor de k. Ou seja, x está para x mais 16, né, que é a medida de A até G. Observe ela aqui. De A até G. Nós temos exatamente x mais 16 ou 16 mais x, né? Isso então vai ter que ser igual a 3 oitavos. Então vamos então multiplicar isso cruzando. Nós temos que 8x é igual a 3x mais 48. Que nos dá então que 8 tirando 3x será igual a 48, que nos dá então que 5x seria 48. Temos que dividir então 48 por 5. Vamos ter aí 9,6 o valor de x. Então, concluindo, então nós temos 6 mais 16 mais x, que nesse caso é 9,6. Isso nos dá 31,6. Muito bem. Próxima questão. Nós temos uma questão de vistas ortográficas. E ele pede para a gente colocar de maneira correta, né, a classificação das projeções ortográficas dessa figura. Então nós temos a figura montada em 3D. E dá para a gente perceber aqui o seguinte. Nós temos essa parte aqui. Que corresponde a essa parte aqui, né? Que seria a vista frontal. Aí para quem está aqui de frente. Vista frontal. Temos também
a vista lateral, que começa aqui, né? Vista lateral esquerda. Então você observa que corresponde a essa vista. Estamos chamando de vista lateral esquerda, né? Essa é a nomenclatura que estamos adotando no material. E por fim nós vamos ter a vista superior. Corresponde a essa vista aqui. Muito bem, vista superior. A ordem ficou, né? Vista frontal ou vista anterior, vista lateral esquerda e vista superior. Próxima questão. Mesma coisa que nós vimos, vistas ortográficas, agora na questão anterior, mas um pouco mais elaborada, né? Bom, não fica muito difícil de você perceber que essa vista aqui, por exemplo, nós temos alguns aspectos, né? Nós podemos destacar nessa vista aqui. Essa parte aqui, né? Sendo essa parte da frente. Temos ainda essa parte aqui, né? Que sai para fora um pouco no sentido esquerdo. Podemos destacar aqui também essa parte da borda aqui embaixo, ó, sendo essa aqui a borda da base, e ainda também nós temos mais essa borda aqui, essa parte do meio, né, que se encontra ali com a base. E ainda podemos destacar essa parte aqui de dentro, essa parede aqui ao fundo, correspondendo obviamente a essa aqui. A outra nós não temos visão dela, mas subtende-se que vai estar ali. Então, essa seria a vista frontal. Então, vista frontal. A próxima questão, nós temos na próxima figura, você observa que nós temos aqui, eu posso fazer da seguinte maneira, dividir isso aqui dessa maneira, de maneira a destacar essa parte aqui de cima, que corresponde no caso exatamente a essa parte aqui, ó. Temos ainda essa borda que ela apresenta um ângulo, né? Uma inclinação aqui de abertura. Dessa parede. E é justamente isso que nós vemos aqui.
certo? Observe também, vamos destacar aqui essas duas regiões, né? Como também toda essa base que está destacada aqui, ó. Temos também, né, mais essa parte aqui que também faz parte dessa base aqui que ela inclina, né? Tem um ângulo de inclinação aqui para fora também. Muito bem. E você observa também, né? Aqui essa região dessa peça que sai aqui fora também. Sendo destacada aqui na figura também. Então essa seria a vista de cima, né? A vista superior. E nos sobra então a vista lateral esquerda. Vamos colocar aqui a vista superior. E nos sobrou então a vista lateral esquerda. Observamos os mesmos elementos. Aqui está, né, a base que já foi destacada, a paredezinha aqui dessa parte de trás, a base também. Você consegue ver esses elementos aqui, ó. Aqui está ela, a base da lateral esquerda. Aqui está a base, a parede no caso, né? Dessa parte de trás. E temos novamente, mais uma vez, essa peça sendo destacada aqui novamente. E essa parte aqui da parede também. Essa parede que está no meio aqui sendo destacada exatamente aqui. Então nós temos a vista lateral esquerda. Bom, muito bem, pessoal, vamos continuar. Essa questão aqui, pessoal, o enunciado diz que os dois triângulos são equiláteros. Então, se os dois triângulos são equiláteros, significa dizer então que a medida de A até B é a mesma que B até C, que é a mesma que A até C. Da mesma forma, no triângulo maior, no triângulo DCE, as medidas de D até C, C até E e D até E são medidas iguais. Muito bem. Ele dá aqui algumas medidas. Diz que a medida de AC ela mede 4 centímetros. Então nós temos que essa medida de A até C, né? Também ele vai falar que a medida de C até E mede 8. Então a medida de A até C e de C até E são dadas aqui, é dada no enunciado. Então nós temos 4 e 8. Muito bem, é claro que isso para todos os lados, né? O lado DC
por exemplo, também vai medir 8. E o lado de B até C também vai medir 8. Aliás, 8 não, 4, né? Muito bem. E ele quer que a gente calcule a medida do perímetro, né, do triângulo BDC. Ó, não tenho ainda esse triângulo, mas vamos unir então os vértices B e D através do segmento BD e nós teremos um terceiro triângulo que será o triângulo BCD. Que já sabemos duas das suas três medidas, né? No caso, BC, que mede 4, e DC, que mede 8. Como nós estamos interessados no perímetro, vamos chamar a medida de BD aqui, que nós não sabemos, vamos chamar ela de X. Muito bem. Para calcular a medida desse triângulo, né, o perímetro desse triângulo BDC, nós vamos fazer o seguinte. Vamos levar em consideração que nós podemos traçar as alturas do triângulo equilátero, dos dois no caso, e podemos traçar uma medida de B até o segmento D, de maneira que ela seja paralela às bases dos triângulos. Vamos chamar esse ponto de F, ponto F. E nós temos agora um novo triângulo, que é o triângulo BDF. E a ideia seria o seguinte, nós temos que a altura de qualquer triângulo equilátero vai ser sempre a medida do lado, vezes a raiz de 3, isso dividido por 2. Bom, nós temos duas alturas. A primeira altura vai ser, então, vamos chamar aquela de H1. Vai ser a medida do lado do primeiro triângulo, que é 4, que vai multiplicar a raiz de 3 e vai ser dividido por 2. Bom, nós podemos simplificar. De maneira que ficamos com a primeira altura medindo 2 raiz de 3. Da mesma forma, nós podemos fazer com a altura do segundo triângulo. O que vai mudar é a medida do lado, que é 8. Então, nós vamos ter 8 raiz de 3 dividido por 2. Podemos, da mesma forma que fizemos anteriormente, simplificar. E teremos, então, que a segunda altura é 4 raiz de 3. Bom, o que nos interessa é essa parte aqui, que vai ser exatamente a diferença entre H2 e H1. Fazendo essa diferença, nós temos então 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, o que nos dá 2 raiz de 3. Muito bem.
Observe que quando nós construímos esse triângulo BDF, construímos de maneira que ele fosse um triângulo retângulo. Então essa medida 2 raiz de 3 que nós acabamos de determinar é a medida do cateto menor. Para descobrirmos a medida do segundo cateto, ou cateto maior, que seria o segmento BF, nós vamos levar em consideração que a altura de um triângulo equilátero ela coincide com a mediana, não é? Do vértice ao lado oposto. Isso em qualquer um dos lados do triângulo. Ou seja, significa dizer que eu tenho um ponto médio aqui na base do primeiro triângulo e tenho outro ponto médio na outra base. O que me dá então? No lado que eu tenho o lado que mede 4, do ponto médio até o vértice nós vamos ter 2. E no triângulo maior, o lado que mede 8, do vértice até o ponto médio eu vou ter 4. Dessa maneira, nós vamos ter o cateto BF medindo 6. Vou fazer aqui. Então, essa medida aqui vai ser 6. Bom, muito bem. Agora, só precisa determinar o valor de x. Como aqui nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, não é isso? A medida BD, que é x ao quadrado, será igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então nós temos x quadrado de 4 que multiplica raiz de 3 quadrado mais 6 quadrado. Dessa forma nós vamos ter então 4, onde nós temos raiz de 3 quadrado, nós podemos simplificar aqui. Isso somado com 36, nós vamos ter então 4 vezes 3, nós temos 12. Então seria o resultado de 12 mais 36, o que nos dá 48. Então nós chegamos à conclusão que x quadrado seria 48. Ou a raiz quadrada de 48. E agora nós vamos simplificar. Isso então seria... Eu posso escrever isso como sendo 4 quadrado vezes 3, de maneira que a gente simplifica ou extrai a raiz. O 3 fica dentro da raiz, então nós vamos ter a seguinte medida, 4 vezes a raiz de 3. Mas observe que o enunciado nos diz que raiz de 3 aqui vale 1,7. Então, o valor de x será 4 vezes 1,7, que vai nos dar 6,8, o valor de x. Pessoal, depois de encontrar a medida x, nós vamos apenas determinar o perímetro do triângulo BDC, não é? Então, as medidas do triângulo BDC são exatamente x mais a medida de B até C, que a gente sabe que é 4, mais a medida de C até D, que a gente sabe que é 8. Dessa forma, nós temos então 6,8 mais 12, o que nos dá 18,8 como sendo o perímetro do triângulo BDC.
Na oitava questão, nós temos a seguinte situação. Em um cubo foi feito um corte seccional que resultou em uma rampa com uma base retangular na parte de cima, né? Então, nesse caso, ele está se referindo a essa parte aqui mais sombreada aqui. Muito bem. Seguindo as indicações das medidas apresentadas, calcule o perímetro dessa base, né? Então, se nós vamos calcular o perímetro da base, o que ele quer que a gente determine é exatamente essa medida desse lado, mais esse aqui, mais a medida desse lado. Então, é isto que nós estamos calculando. Bom, uma das medidas desse retângulo, nós sabemos que é a aresta do próprio cubo. E nós temos a aresta do cubo, valendo aqui 6. Então, nós temos que essa medida também vale 6, de maneira que duas dessas medidas do retângulo nós já conhecemos que mede 6. Bom, o que nós temos que tentar descobrir são as outras duas medidas. Como eu não sei quanto vale, vou chamar de x. Bom, mas você observa que essa medida x, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, porque se isso é um cubo, essa face vai ser um quadrado, né? E nós sabemos que as medidas dos ângulos internos de quadrados medem 90 graus. Sendo assim, inclusive eu tenho também a medida de um cateto. Essa medida aqui vem até aqui, né? Daqui de baixo até ali em cima é uma medida conhecida, é dada essa medida 4. E também dá para saber aqui, né, a medida do outro cateto, que é inclusive uma aresta do cubo. Dessa forma ela mede 6 também. Bom, tá aí. Então, o que eu preciso descobrir é essa medida x. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos então que a medida da hipotenusa ao quadrado será igual à medida da soma, né, dos quadrados dos catetos. Nós temos então é 52, que seria a medida de 16 mais 36, e nesse caso nós temos que essa medida x será a raiz quadrada de 52. Eu posso reescrever essa medida de raiz de 52 como sendo 2 vezes a medida 26, que por sua vez pode ser reescrita como sendo 2 vezes a medida 2 vezes a medida 13, o que nos dá então 2 quadrado vezes 13. Assim nós podemos extrair a raiz do radicando 2, o que vai ficar então 2 raiz de 13, que o enunciado nos dá aqui, né? Nós temos no enunciado uma aproximação para raiz de 13. Então nós vamos ter 2 que multiplica a raiz de 13, que dessa vez será substituído pelo valor 3,6. Ou seja, então nós vamos ter a medida x medindo 7,2.
finalizando a questão, ele pede para a gente calcular o perímetro dessa base retangular, ou seja, desse retângulo, o perímetro desse retângulo, nós vamos ter então 2 vezes a medida 6, mais 2 vezes a medida 7,2. E vai nos dar então 12, mais 14,4, que vai nos dar um perímetro então de 26,4 centímetros. A questão do número 9, pessoal, apresenta na imagem um triângulo que está em um plano cartesiano. Nós temos, as indicações das coordenadas dos seus vértices. E o enunciado quer saber o que é correto afirmar sobre esse triângulo, Então, isso aqui nós temos duas situações. Deve ser algo relacionado aos seus ângulos, às medidas dos seus ângulos internos, ou às medidas dos seus lados, São duas classificações que nós temos. Uma em relação aos ângulos e outra em relação às medidas dos lados. Como nós não temos nenhum ângulo indicado, e sabemos que com as coordenadas no plano cartesiano dá para a gente calcular a distância entre os pontos, consequentemente as medidas dos lados desse triângulo, nós vamos calcular as distâncias dos lados desse triângulo, usando a formulazinha que nós aprendemos, sobre distância entre dois pontos quaisquer, entre um ponto A e um ponto B, será dada pela raiz quadrada da variação das abscissas dos pontos, ao quadrado, e das ordenadas também ao quadrado. Bom, então calculando aqui já a distância de A até B, nós vamos então calcular a variação aqui ao quadrado das abscissas de A até B, no caso, que nos dá 3 menos 11, isso ao quadrado. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá para que a gente tenha mais espaço. Então nós vamos ter 3 mais 11 ao quadrado, que vai nos dar 14 ao quadrado. Calculando, nós temos 196. Muito bem. Agora, o mesmo processo para as ordenadas. Nós temos então 8 menos 3 ao quadrado, Então nós vamos ter 5 ao quadrado, que nos dá 25. Calculando então a distância, nós temos raiz quadrada de 196 mais 25, que foram as duas diferenças que nós encontramos. Então nós temos raiz quadrada de 221. Não vou decompor, vou deixar dessa forma mesmo.
Nós vamos agora calcular a distância entre A e C. Bom, calculando a variação, das abscissas nós temos 3 menos 8 ao quadrado, que vai nos dar então 3 mais 8 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 11 ao quadrado, que vai nos dar 121. Calculando a variação para o y, nós temos então 8 menos 2 menos 2 ao quadrado, isso é 8 mais 2 quadrado, nós vamos ter então 10 quadrado, que vai nos dar 100. Bom, calculando então a distância, nós temos a soma de 121 mais 100, que nos dá a raiz quadrada de 221. Então eu acabei de descobrir o seguinte, que a medida, né, porque a distância entre esses dois pontos, a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto B, né, essa distância será a medida, né, do ponto A até o ponto B, assim como a distância do ponto A até o ponto C será a medida do segmento AC, né? Então, consequentemente, as distâncias são as medidas dos lados. Então, chegamos à conclusão que o lado AB tem a mesma medida que o lado AC. Sendo assim, o que é que eu posso afirmar sobre esse triângulo? Um triângulo isósceles. Então, o triângulo ABC é isósceles. Na última questão, meninos, ele diz o seguinte: a altura de um triângulo isósceles relativa à sua base, e no caso do triângulo isósceles, vocês sabem que é o lado de medida diferente, que a gente chama de base, coincide com a mediana relativa a essa base. Calcule a medida da altura desse triângulo isósceles, cujas coordenadas dos vértices são 5 e 8 para o A, 2 e 2 para o B, e C é o 8 e o 2. Bom, nós temos que determinar a medida da altura do triângulo isósceles. Bom, uma primeira resolução, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos determinar aqui os eixos. Vamos dividir aqui, né, graduar. Muito bem. E vamos marcar os pontos, né? Por exemplo, o ponto A é 5 e 8, né? Então vamos fazer aqui as marcações. Cinco e 8 aqui para o ponto A.
Para o ponto B nós temos 2 e 2. E para o ponto C, 8 e 2. Muito bem, então estão aí os pontos. Vamos então delimitar o triângulo. E nós temos o triângulo ABC. E o que nós queremos calcular é a sua altura, né? Que seria esse segmento aqui. Então, uma destacada nele maior aqui. Que segundo o texto, como nós já lemos, também é a sua mediana, né? Significa dizer que nós temos um ponto aqui que será o ponto médio. Bom, essa resolução se torna simples porque a medida que nós queremos, que é a altura, observe que ela se torna paralela, né? A graduação que tem no eixo Y, né? Então isso significa dizer que eu posso usar essa graduação como se fosse uma régua, né? De maneira que essa altura vai ser essa medida. Nós temos então 6 unidades, né? E se você contar aqui do 2, né? Nós vamos ter exatamente 2 mais... Aliás, né? Menos, né? Porque aqui nós temos a diferença. 8 menos 2. Então, 6 unidades. Seria aí a medida da altura. Essa é uma maneira de resolver, né? Bem simples, inclusive. Bom, uma outra maneira de resolver seria justamente fazendo o seguinte. Sabendo que a altura é relativa à base e considerando BC, né, sendo base, nós poderíamos pensar exatamente nessa figura que está aqui, BC sendo a base, nós poderíamos calcular a distância de B até C. Na realidade, nós podemos calcular o ponto médio, né, que tem coordenadas. Nesse caso aqui, né, é XB mais XC, ou seja, a abscissa do ponto inicial com a abscissa do ponto final. Isso dividido por 2. E a mesma coisa com as ordenadas. Então essa é uma outra forma de calcular. Calculando
a abscissa do ponto médio. Nós temos 2 mais 2 dividido por 2, o que vai nos dar 2. E temos a ordenada do ponto médio. Espera aí que eu inverti aqui, né? Nós temos 2 mais 8 e não mais 2, que vai nos dar 5. Agora sim, 2 mais 2 dividido por 2, o que nos dá 2. Então, estão aqui as coordenadas do ponto médio. Nós temos então de 5 até 2. 5 na abscissa e 2 na ordenada. Bom, considerando, não é, que nós estamos usando os vértices B e C na base, o que nós precisamos calcular agora é a distância do ponto A até o ponto M. E essa distância vai ser exatamente a altura que a gente quer, ou a medida da altura, né? Bom, calculando a variação da abscissa, nós temos 5 menos 5, isso elevado ao quadrado, e vai nos dar 0. Temos a variação da ordenada, que será 2 menos 8 quadrado, que vai nos dar então 4 quadrado, que vai nos dar 16. Calculando essa distância, sendo a raiz quadrada dessa soma, espera aí que eu errei aqui de novo, né? Nós temos aqui 6 ao quadrado, que nos dá 36. Isso vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 36, que nos dá 6, como nós já tínhamos calculado antes. Está aí a resposta. 6.